For the first time in a generation, poverty and hunger are on the rise, inequalities are increasing, human rights are under assault, and we continue to careen toward climate catastrophe. But we can turn things around. We have the blueprints, the 2030 Agenda and its 17 Sustainable Development Goals. A ação humana ao longo das últimas décadas levou o planeta ao extremo. Mas o que nos resta fazer? Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 traçam uma estratégia universal. A Agenda 2030 foi estabelecida em 2015 pela ONU como um compromisso de buscar medidas para, em 15 anos, garantir um mundo melhor para as nações. Começou hoje um workshop do Supremo Tribunal Federal sobre a implantação da Agenda 2030 da ONU na Suprema Corte. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal fez um convênio para mapear as ações em andamento na nossa Corte Constitucional sob o seguinte critério: que ações estão incluídas daquela chamada Cartilha 2030 da ONU? Você vê algum modo de interpretar benevolamente essa colocação em pauta preferencial desses processos? Não, eu não vejo nenhuma forma de interpretar isso benevolamente. Acho que, inclusive, isso viola a nossa soberania nacional. Through its annual week of meetings, the World Economic Forum offers ultra-rich corporate leaders a chance to set out their vision for the future of business. For many of them, and for the WEF's founder Klaus Schwab, the central philosophy can be boiled down to a snappy two-word phrase: stakeholder capitalism. The future is what I call stakeholder capitalism. And I spent a lot of time with different CEOs, and they are spending more time. How do we try to create more inclusive capitalism? This morning, the Council for Inclusive Capitalism announcing a new partnership between the Pope, the Vatican, and business leaders across the globe. È necessario urgente un sistema economico giusto, affidabile e in grado di rispondere alle sfide più radicali che l'umanità e il pianeta si trovano ad affrontare. We are answering Pope Francis's challenge to create more inclusive economies that spread the benefit of capitalism. The future is not just happening. The future is built by us, by a powerful community as you here in this room. Something like 1984 could actually happen. This is the direction the world is going in at the present time. When governments work with giant corporations to instill a political belief on the people, and that's what they're doing. And this is what fascism is. In our world, there will be no emotions except fear, rage, triumph, and self-abasement. There will be no loyalty except loyalty to the party. But always there will be the intoxication of power. If you want a picture of the future, imagine a boot stamping on a human face forever. Cada vez mais, uma elite de bilionários caridosos como Klaus Schwab, George Soros, Bill Gates e Larry Fink, que possuem como sua única intenção usar suas fortunas para salvar o mundo, têm mostrado sua insatisfação com o capitalismo, denotando sua falta de capacidade em resolver problemas como o aquecimento global, o aumento da desigualdade social, a disseminação do discurso de ódio contra minorias, além dos preconceitos de gênero e racial. Como solução para tais problemas, essa elite tem pregado sobre uma reformulação do atual sistema de produção capitalista para que ele se torne mais inclusivo, fazendo com que empresas priorizem não mais o lucro desordenado, mas sim a busca pelo bem comum, tendo em mente sempre o respeito ao meio ambiente e às diferenças sociais, raciais e de gênero. Neste vídeo, mostraremos como a proposta de reformulação do capitalismo levada a cabo por uma pequena elite muito rica e poderosa não tem nada de novo e seu objetivo primordial é repetir experiências ideológicas autoritárias do passado sob uma nova nomenclatura, mas dessa vez a um nível global. O vídeo de hoje é patrocinado pela Morgantes Metais, uma empresa focada em oferecer metais e joias preciosas de alta qualidade a um custo acessível. No mundo de hoje, em que a perda do poder de compra se tornou uma constante, encontrar formas de preservar o seu patrimônio e se proteger das instabilidades geradas por políticas econômicas irresponsáveis se tornou uma necessidade básica. Ao longo da história,
Nenhuma classe de ativos mostrou melhor capacidade de realizar tal feito como os metais preciosos, e com a Morgantes Metais, você descobrirá que comprar ouro e prata cabe no seu bolso, sendo a única no Brasil a vender barras de prata de 1 grama. Mais do que ouro e prata, na Morgantes você também encontrará joias diferenciadas, além de serviços como gravações a laser, purificação de metais preciosos e pedidos personalizados. Neste mês de novembro, ao utilizar o cupom ECONOFÁCIL, você receberá 10% de desconto na sua compra. Acesse morgantes.com e aproveite. A promoção é válida até o final de novembro ou enquanto durarem os estoques. Capitalismo stakeholder, capitalismo das partes interessadas, capitalismo inclusivo ou capitalismo woke são alguns dos diversos nomes da mesma proposta de reformulação do sistema de produção capitalista defendida aos 4 cantos do mundo por bilionários famosos, entidades filantrópicas, instituições multilaterais e grandes corporações. Segundo seus defensores, essa seria uma forma de capitalismo em que as empresas não só buscariam lucro para os acionistas, mas procurariam atender primordialmente às necessidades de toda a sociedade, deixando a busca pelo lucro em segundo plano. No meio acadêmico, a doutrina do capitalismo stakeholder surgiu em contraposição à doutrina Friedman, teoria formulada por Milton Friedman, que afirmava que a única prioridade de uma empresa é angariar lucros para os seus acionistas. Um dos pioneiros na defesa dessa nova doutrina foi ninguém menos que Klaus Schwab, ao escrever um ensaio em que falava sobre o assunto já em 1971. No mesmo ano, Klaus Schwab criou o Fórum Econômico Mundial, organização a qual ele fundou justamente sobre a premissa do capitalismo inclusivo, e que desde então reúne todos os anos as maiores e mais poderosas figuras políticas e corporativas do planeta. Segundo o próprio Klaus, em seu livro de título Capitalismo Stakeholder, abre aspas, a característica mais importante do modelo das partes interessadas hoje é que os desafios do nosso sistema são agora mais claramente globais. As economias, as sociedades e o ambiente estão mais estreitamente ligados entre si do que há 50 anos. O modelo que aqui apresentamos é, portanto, de natureza fundamentalmente global. Fecha aspas. Mas para além do Fórum Econômico Mundial, são inúmeras as instituições que se destacam na defesa do capitalismo inclusivo. A principal delas, certamente, é a ONU. A ONU foi criada após a Segunda Grande Guerra para servir como um pretenso instrumento em busca da paz mundial. Apesar de nitidamente ter falhado no seu objetivo declarado, ao longo dos anos, a ONU foi adquirindo enorme poder e influência, se sobrepondo muitas vezes à própria noção de soberania nacional dos países que compõem o órgão. Hoje, inegavelmente, a ONU se tornou uma instituição de viés fortemente progressista, comandada por militantes radicais, como seu próprio secretário-geral, um ex-líder do Partido Socialista Português e ex-secretário-geral da Internacional Socialista. Como não poderia deixar de ser, a ONU tem se comprometido com pautas progressistas e passou a propagá-las ao redor do mundo com sua influência. Em 2015, todas essas pautas foram sintetizadas no que eles chamaram de Agenda 2030. A Agenda 2030 é um plano de ação global que reúne 17 objetivos que se dividem em 169 metas, chamadas de ODS, ou Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Segundo a ONU, o intuito da agenda é acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e garantir que as pessoas em todo o mundo possam desfrutar de paz e prosperidade. Ou seja, o velho sonho socialista de construir o paraíso na Terra. Mas por trás de toda a linguagem rebuscada e palavras bonitas dessa agenda, está escondida a defesa de pautas polêmicas como aborto, ideologia de gênero, feminismo, tributação do carbono, relativização da propriedade privada, redução do consumo de carne e principalmente a planificação econômica, além de outras aberrações. Na prática, a Agenda 2030 é uma peça de implementação de uma maior governança global centralizada na ONU e seus tentáculos, muitos dos quais agem por trás das cortinas, enquanto outros não se importam tanto assim em aparecer, apesar da disfarçatez. Aqui no Brasil, por exemplo, a instituição que mais tem se destacado na defesa da Agenda 2030 tem sido o Supremo Tribunal Federal, órgão que deveria ter como única regra de prática a Constituição Federal do país. Uma dentre essas instituições, a qual provavelmente você jamais ouviu falar, é o Conselho para o Capitalismo Inclusivo. Fundada por Lynn Forrester de Rothschild, essa instituição se descreve como uma comunidade global de líderes empresariais
que atuam em prol de uma economia que funcione para todos. O Conselho é liderado por um grupo central de líderes de entidades como a ONU, a Rockefeller Foundation e a Ford Foundation, além de CEOs de grandes corporações como Bank of America, Visa, Mastercard, State Street e até mesmo empresas brasileiras como a Vale, entre outros, e que, acredite você ou não, se auto-intitulam como os guardiões do capitalismo inclusivo. Mas calma que isso ainda pode ficar pior. Esse grupo se reúne anualmente para prestar contas para o seu líder moral e espiritual, ninguém mais, ninguém menos do que Sua Santidade, o Papa Francisco. O mesmo Papa Francisco que costuma relativizar a propriedade privada em suas encíclicas. Outra nobre alma caridosa que costuma advogar em favor de uma reformulação do sistema capitalista em nome de um mundo mais justo e igualitário, enquanto mantém fortes laços de amizade com líderes corruptos e ditadores genocidas. Segundo o site da instituição, tal objetivo será alcançado através do comprometimento com os 4 pilares do Conselho Empresarial Internacional para a Criação de Valor Sustentável, criados pelo Fórum Econômico Mundial, os quais, não coincidentemente, promovem os ODS da Agenda 2030 da ONU. Tais pilares foram criados pelo Fórum Econômico Mundial durante a reunião anual de Davos em janeiro de 2020, quando o tema principal abordado foi a adoção do capitalismo stakeholder. Exatos 6 meses depois do Fórum Econômico Mundial ter assinado um acordo com a ONU para acelerar a implementação da Agenda 2030 e exatos 6 meses antes de o mesmo Fórum Econômico Mundial anunciar a iniciativa do Grande Reset, cujo objetivo declarado era se aproveitar do contexto do grave problema sanitário enfrentado a partir de 2020 para reformular a sociedade. Então, em resumo, o capitalismo stakeholder é a proposta das elites para reformular o capitalismo de maneira global. No modelo antigo, as empresas tinham como foco o lucro. No novo modelo proposto, o interesse primordial das empresas é atender ao bem comum da sociedade, e ao escutar atender o bem comum, entenda como atender aos interesses do Estado, ou mais especificamente, dessa pequena elite de pessoas poderosas e influentes que querem subverter a atual ordem social em nome de uma nova ordem de caráter global e centralizada. Em síntese, capitalismo stakeholder nada mais é do que a subordinação da iniciativa privada frente às diretrizes de um Estado forte e inchado, ou seja, um eufemismo para o corporativismo característico de ideologias coletivistas e autoritárias do século XX, como já abordamos aqui no canal. Para deixar isso ainda mais claro, o próprio site do Conselho para o Capitalismo Inclusivo define o conceito de capitalismo inclusivo como, abre aspas, negócios que funcionam lucrativamente para o bem comum, fecha aspas. Qualquer semelhança com o lema de uma certa ideologia alemã que ganhou destaque na década de 30 definitivamente não é mera coincidência. Infelizmente, o capitalismo stakeholder não está só no discurso. Pautas como ESG, ideologia de gênero e a defesa de movimentos radicais de cunho racial estão sendo impostas às grandes corporações através de fundos de investimento gigantescos como a BlackRock ou a Vanguard, como já explicamos aqui no canal. De maneira semelhante, governos estão empurrando essas mesmas pautas para o resto da sociedade. Qualquer empresa que se voluntarie para utilizar tecnologia verde menos eficiente e para promover pautas que são caras a essa agenda é recompensada com subsídios governamentais. Qualquer empresa que se recuse a seguir o plano acabará por enfrentar impostos pesados enquanto tenta competir com os seus concorrentes subsidiados. É muito parecido com um sistema de crédito social comunista chinês, mas para empresas e não para indivíduos. Quanto mais elevada for a pontuação ESG de uma empresa, maior será o acesso a empréstimos e financiamentos governamentais. Da mesma forma, na academia e no meio científico, cientistas e pesquisadores que publicam artigos e estudos de acordo com a narrativa oficial são lisonjeados e recebem financiamento, enquanto que aqueles que, através da lógica e da razão, tentem minimamente contestar pautas que são promovidas por essa elite progressista, são difamados e relegados ao ostracismo. O objetivo é incentivar as empresas e cientistas a bombardear o público com a ideologia progressista 24 horas por dia, 7 dias por semana. Cada filme, cada programa de TV, cada livro, cada pesquisa, cada artigo, cada desenho infantil, cada comercial seriam contaminados com o veneno da propaganda woke. Não faz muito tempo, afirmar que havia uma elite de pessoas ricas e poderosas em busca de uma governança global era considerado como uma fantasia paranoica. Hoje, isso é uma realidade não somente visível, como é abertamente admitida. Ainda assim, a maior parte absoluta da população nem ao menos cogita tal fato como realidade
ou simplesmente prefere ignorar as evidências e seguir a sua vida acreditando em toda e qualquer narrativa que lhe é imposta através dos jornais, filmes, novelas e séries. Muitos desses, infelizmente, só irão acordar quando estiverem com uma bota sobre o seu rosto, como previu George Orwell mais de 70 anos atrás. Se você gostou do conteúdo, então deixe o seu like, inscreva-se no canal e considere se tornar um membro do Econofácil. Caso queira receber maiores informações sobre a economia mundial e o mercado financeiro, acesse o canal Econofácil no Telegram.